Quarta-feira, 27 de maio de 2015, esta é mais uma edição do TV Notícias, que está começando agora aqui pela TV Universitária. Você já deve ter ouvido falar sobre o sumiço das abelhas. Não é lenda ou teoria da conspiração. Nos últimos 6 anos, nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de colmeias foram dizimadas, causando um prejuízo de mais de 2 milhões de dólares e danos incalculáveis ao ecossistema. No Brasil, a abelha africana, bem comum no país, é fundamental para a polinização das produções agrícolas e, portanto, é responsável por boa parte da comida que chega às nossas mesas. E o número de abelhas que somem por aqui é cada vez maior também. Os agrotóxicos podem ser os responsáveis por esse desaparecimento. Um grupo de estudo de genética da UFO tenta encontrar a resposta sobre esse caso. A doença misteriosa que vem atormentando os apicultores vem de um vírus de abelhas, que aparentemente se espalhou pelos Estados Unidos. Elas desaparecem a todo tempo e são vários os fatores desse sumiço. É um grande problema para o mundo todo. Não é para o Brasil, aqui a situação é preocupante, mas não é alarmante, mas ela provocou a perda de abelha na Europa e nos Estados Unidos em mais de 50% da população de abelhas. A professora do Instituto de Genética da Universidade Federal de Uberlândia coordena um estudo que identifica o porquê do desaparecimento dos insetos. Aqui em Minas nós tivemos perda, assim, em 48 horas praticamente, de 60% de um apiário de um apicultor do sul de Minas Gerais. Aí, como a demanda era grande, nós começamos a avaliar a presença de vírus das abelhas. Avaliamos em Uberlândia, nos apiários na Redondeza e no Tocantins. E vimos que realmente 70% da população de abelhas dessas regiões estava contaminada com vírus. Nós detectamos aqui 2 vírus, um que dá paralisia na abelha e outro que deforma a asa. No grupo de pesquisa, o mestrando em Genética e Bioquímica explica sobre a desordem do colapso da colônia, que se trata de um estudo realizado na UFO. Quando a gente olha a colônia dessas abelhas afetadas, a gente vai encontrar um pequeno número de abelhas e a presença da operária, o que sugere que, na verdade, as abelhas que estão morrendo sejam aquelas que vão para o campo, aquelas que vão coletar pólen. Então, de alguma forma, esses inseticidas, atuando de uma forma sinergética com outros fatores, possa estar interferindo na capacidade de aprendizagem, na memória ou mesmo na atividade forrageira, de forma que elas saem para o campo e não conseguem mais voltar. Cássio ainda explica que o teste é realizado com abelhas para identificar se existem problemas no desenvolvimento do inseto. O que a gente fez, basicamente, foi avaliar o comportamento dessas abelhas expostas ao pesticida, né? Então, utilizamos aqui para fazer um ensaio de comportamento, um quadro, e nesse quadro ele é dividido em raias, como se fosse uma piscina de natação. Então, colocamos aqui abelhas nessa região aqui, cada abelha em uma raia, elas expostas a diferentes doses do inseticida, e aquelas que também não foram expostas. E avaliamos a velocidade que ela leva para chegar até a marca de 50 centímetros. Como eu sei que essas abelhas vão até essa marca? Na parte superior da caixa é colocada uma lâmpada e, quando ela é ligada, por fototropias positivas, as abelhas tendem a ir em direção à lâmpada. Então, a gente avaliou essa velocidade média de abelhas que foram expostas a diferentes doses de inseticidas durante 6, 12 e 24 horas e abelhas que não foram expostas. Para esclarecer mais assuntos, a Universidade Federal de Uberlândia vai promover um evento sobre os agrotóxicos, um dos responsáveis pelo misterioso sumiço das abelhas. Nós estamos partindo para um outro tipo de análise no nosso laboratório, que é como os agrotóxicos estão influenciando na perda dos polinizadores. Então, nós estamos analisando a influência dos agrotóxicos para os polinizadores. E, para isso, nós estamos desenvolvendo mestrado, que é o nosso aluno, Cássio, vai poder dizer quais os resultados que ele está obtendo. E na manhã de hoje, a Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Faculdade de Educação, realizou uma conferência com um renomado professor da Universidade de Lisboa, um momento importante para a troca de experiências e conteúdo dentro da instituição. O professor Paulo Borges, da Universidade de Lisboa, fez uma conferência sobre ilusão, morte de Deus, vazio e vacuidade, Nietzsche e o budismo.
Participaram alunos das áreas de educação, filosofia, letras e história. O principal objetivo foi discutir com os estudantes as relações que são possíveis estabelecer entre o pensamento filosófico e educativo de Friedrich Nietzsche e as propostas do budismo no que diz respeito a questões como a morte de Deus e o vazio. Paulo Borges é professor auxiliar do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Também é diretor da revista Cultura Entre Culturas e presidente do Círculo do Entre Ser, Associação Filosófica e Ética. E trata de uma conferência importante para a formação dos alunos, né, de graduação e pós-graduação, além de consolidar um intercâmbio com a Universidade de Lisboa, que é importante para a universidade na sua internacionalização. E agora vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Uberlândia, diferente dos outros dias, deve chover amanhã. A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 18 e a máxima de 28 graus. Confira a temperatura em outras cidades de Minas Gerais. Em Patrocínio, a previsão também é de chuva. O tempo deve ficar encoberto durante a parte da manhã e à tarde deve chover na cidade. A temperatura varia entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Em Indianópolis, as temperaturas também não mudam amanhã. Há previsão de chuva no começo da tarde e também à noite. Tempo nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora em Frutal. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 24 graus. Em Sacramento, o tempo não muda muito. A máxima pode atingir os 25 graus e a previsão é de chuva. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.